Que a paz e a proteção do Altíssimo estejam com você neste dia 29 de agosto. Aquele que inicia sua jornada em comunhão com o Pai, certamente a concluirá com o coração transbordando de gratidão. O nosso dia será, sem dúvida, uma bênção. E nesta jornada abençoada, tem uma mensagem vinda do coração de Deus para o seu, e peço que você a receba com toda a sua atenção. O primeiro ponto que desejo que você compreenda, e creio que você já o sente, é que absolutamente tudo em nossa existência acontece sob o consentimento divino. É comum associarmos as bênçãos, os milagres e os acontecimentos felizes à mão de Deus, dizendo: foi o Senhor quem fez, foi a permissão dele. Mas eu pergunto, e quanto às dificuldades, e os desafios e as adversidades? Deus também os permite? Sim, Ele permite. Existem batalhas e problemas em nossa trajetória que são permitidos por Ele. Existem vales, e preste muita atenção nisto, vales que o próprio Criador nos conduz a atravessar. Quando a palavra menciona no Salmo 23 o vale da sombra da morte, ela fala de lugares que o próprio Deus nos permite adentrar. Escute bem. Nada poderá te ensinar mais, te preparar melhor ou abrir os teus olhos de forma tão clara quanto o momento da provação. Deus utiliza o tempo de dificuldade para nos instruir, para nos orientar, para que possamos aprender lições que jamais aprenderíamos no conforto da bonança. Pois, sejamos sinceros, no momento da bênção, da prosperidade, quando temos tudo em nossas mãos, haverá pessoas verdadeiras ao nosso lado, mas também surgirão os falsos amigos, os oportunistas que desejam apenas se aproveitar do seu bom momento e do que você pode oferecer. E como discernir a verdade no coração alheio se somente Deus pode sondá-lo? O problema é que, por vezes, o próprio Deus remove alguém da sua vida, afasta uma pessoa, e você insiste em querer trazer para perto quem ele deliberadamente distanciou. Então Deus permite que você enfrente um desafio, uma provação. Sabe por quê? Porque na dificuldade, no teste, apenas permanecerão ao seu lado aqueles que te amam de verdade, os que estariam com você, mesmo que você não tivesse absolutamente nada a oferecer. Observo que muitas pessoas, ao passarem por lutas, perdas e provações, desejam sair imediatamente daquela situação. Elas oram: meu Deus, me tira deste problema, me tira desta luta, acaba com este momento difícil. Observe isto. Antes de pedir a Deus para te remover da prova, do vale, da dificuldade, faça-lhe a seguinte pergunta: Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Qual é a lição que preciso aprender através desta tribulação? Porque se Deus permite uma provação, ela terá um começo e um fim. Mas se entre o início e o término você não absorver a mensagem que Deus deseja te transmitir, a lição que Ele quer que você aprenda, é muito provável que você volte a enfrentar essa mesma prova repetidamente. Deus quer te ensinar. E Ele não nos ensina nos momentos fáceis. Os momentos fáceis são fruto daquilo que plantamos. Deus usa a provação, o tempo de aperto, para nos moldar, para nos aproximarmos dEle, para que nossos olhos espirituais se abram e as escamas caiam. Como eu disse, na fartura todos são amigos, todos amam. Mas então Deus permite a prova. Ele permite que portas se fechem, que a vida financeira encontre obstáculos, e aí, um a um, os falsos se afastam e você finalmente vê quem são os verdadeiros. Deus usa a luta para nos alertar, para que a pessoa desperte e entenda. Tenho a palavra de Deus aberta diante de mim no Salmo 66, versículo 10. Meditei profundamente sobre esta passagem nesta manhã. Ouça o que o salmista diz: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Ele afirma que foi Deus quem o provou, que a prova veio do alto. E continua:
Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga sobre nós, deixaste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água. Observe que Deus permitiu a armadilha, a humilhação, a vergonha, não para o seu mal, mas para o seu aprendizado. A nossa vida é um contínuo aprendizado. Existem provas que Ele permitirá para que nos orientemos no caminho certo, para que despertemos. Mas o Salmo não termina aí. Ele conclui com uma promessa gloriosa: mas afinal nos trouxeste a um lugar de abundância. Aleluia! Deus permitiu a prova, a luta, a humilhação e no final, depois do aprendizado, Ele o conduziu ao lugar da bênção. A prova que Deus permite tem um propósito. Quando você estiver passando por um vento forte que parece tirar tudo do lugar, trazendo desespero, eu sei que você não quer estar aí, mas antes de clamar: Senhor, me tira disso, pare um instante, não se esqueça desta mensagem e pergunte: Pai, o que queres me ensinar com isso? Qual é a lição que preciso aprender através desta tribulação? Porque se Deus permite uma provação, ela terá um começo e um fim. Mas, se entre o início e o término você não absorver a mensagem que Deus deseja te transmitir, a lição que Ele quer que você aprenda, é muito provável que você volte a enfrentar essa mesma prova repetidamente. Deus quer te ensinar, e Ele não nos ensina nos momentos fáceis. Os momentos fáceis são o fruto daquilo que plantamos. Deus usa a provação, o tempo de aperto, para nos moldar, para nos aproximarmos dEle, para que nossos olhos espirituais se abram e as escamas caiam. Como eu disse, na fartura todos são amigos, todos amam. Mas então Deus permite a prova. Ele permite que portas se fechem, que a vida financeira encontre obstáculos, e aí, um a um, os falsos se afastam e você finalmente vê quem são os verdadeiros. Deus usa a luta para nos alertar, para que a pessoa desperte e entenda. Tenho a palavra de Deus aberta diante de mim no Salmo 66. Meditei profundamente sobre esta passagem nesta manhã. Ouça o que o salmista diz: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Ele afirma que foi Deus quem o provou, que a prova veio do alto. E continua: Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga sobre nós, deixaste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água. Observe que Deus permitiu a armadilha, a humilhação, a vergonha, não para o seu mal, mas para o seu aprendizado. A nossa vida é um contínuo aprendizado. Existem provas que Ele permitirá para que nos orientemos no caminho certo, para que despertemos. Mas o Salmo não termina aí. Ele conclui com uma promessa gloriosa: mas afinal nos trouxeste a um lugar de abundância. Aleluia! Deus permitiu a prova, a luta, a humilhação e no final, depois do aprendizado, Ele o conduziu ao lugar da bênção. A prova que Deus permite tem um propósito. Quando você estiver passando por um vento forte que parece tirar tudo do lugar, trazendo desespero, eu sei que você não quer estar aí. Mas antes de clamar: Senhor, me tira disso, pare um instante, não se esqueça desta mensagem e pergunte: Pai, o que queres me ensinar com isso? Muitas vezes, Deus tem bênçãos imensas reservadas para você, mas você insiste em seguir um caminho errado, cercado de pessoas falsas que só querem o seu mal. A prova faz com que você automaticamente se afaste de muitos e se aproxime de Deus. E quem já passou por uma grande luta sabe, nosso coração fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. É o tempo em que mais oramos, mais buscamos e fortalecemos nossa vida espiritual. Portanto, antes de pedir para a sua vida voltar ao que era antes, peça a Deus para te mostrar o que Ele quer que você entenda. Você verá, Ele te mostrará.
você aprenderá a lição e logo Ele te tirará da prova e te levará a um lugar de abundância. Você crê? Você toma posse desta palavra? Gostaria que você, antes da nossa oração, firmasse em seu coração um ato de fé. Declare aí no seu íntimo: Senhor, direciona os meus passos. Que Ele guie o seu caminho para que você não erre na jornada. Acolhemos com carinho todos os que nos ouvem. Que o Senhor Jesus abençoe e te proteja de todo mal. Este é um lugar onde falamos de Deus e de sua palavra. E se você está aqui, é porque o Criador tem um propósito para a sua vida. Agora, vamos orar. Se você sente que precisa de oração, saiba, ao se unir a esta corrente de fé, você já faz parte dela. Suas intenções